Dia 43. Gênesis capítulo 45. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: Saiam todos daqui! E ninguém ficou com ele. Quando José se revelou a seus irmãos, ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como o palácio do faraó. Então ele disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida de Deus. Me enviou adiante de vocês, porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Agora, não percam tempo. Voltem depressa ao meu pai e diga-lhe: Assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. O Senhor habitará na terra de Gozém. Assim o Senhor estará sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas também seus filhos, os seus netos e os seus rebanhos, o seu gado. Enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o seu sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que eu estou dizendo, para que não caia a pobreza sobre o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Vocês estão vendo com os próprios olhos, bem como meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo que estou falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a honra que tenho recebido no Egito e tudo que vocês mesmos têm visto. Apressem-se em buscar o meu pai. E José abraçou seu irmão Benjamim e chorou, e abraçou com ele Benjamim, também chorou. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. Ouve-se a seguinte notícia no palácio do faraó: Estão aqui os irmãos de José. Isto agradou ao faraó e os seus oficiais. Então o faraó disse a José: Diga a seus irmãos: Carreguem os seus animais e voltem para a terra de Canaã. Chamem o seu pai e suas famílias e retornem para cá. Eu darei a vocês as melhores terras que há no Egito, e vocês poderão comer da fartura desta terra. Levem também carruagens da terra do Egito para trazer os seus filhos e suas mulheres, bem como o seu pai. Não se preocupe com os seus bens, porque o que há de melhor no Egito será de vocês. Os filhos de Israel seguiram as instruções que receberam. José lhes deu carruagens, conforme o faraó havia orientado. Também lhes deu provisão para a viagem. Além disso, deu a cada irmão trajes de festa. Mas o Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 trajes de festa. E José enviou a seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pães e outras provisões para a viagem. E despediu-os dos seus irmãos. Quando estavam de partida, disse-lhes: Não briguem durante a viagem. Então saíram do Egito e voltaram para a terra de Canaã, a casa do seu pai Jacó. Lá chegando, lhe disseram:
José ainda vive, ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhes tinha dito, e ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito dele ganhou uma nova vida. E Israel disse: Não precisam falar mais nada. Meu filho José ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. Marcos capítulo 15. De manhã bem cedo, os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio para discutir as medidas seguintes que precisavam tomar. Eles amarraram Jesus e o levaram para debaixo de guarda armada a Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Sim, respondeu Jesus. É como o Senhor está dizendo. Então os sacerdotes principais faziam muitas acusações e Pilatos perguntou-lhe: Por que você não diz alguma coisa? Veja quantas acusações há contra a sua pessoa. Mas Jesus não disse mais nada para o espanto de Pilatos. Por acaso, a festa da Páscoa era costume soltar um prisioneiro a pedido do povo. Um dos presos chamava-se Barrabás, condenado juntamente com outros por assassinato durante uma revolta. Então começou a reunir-se uma multidão diante de Pilatos, pedindo que soltasse um preso como sempre. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. A essa altura, ele já havia percebido que aquilo era uma trama apoiada pelos sacerdotes principais, porque invejavam a popularidade de Jesus. Mas os sacerdotes principais incitaram a multidão para pedir a libertação de Barrabás em lugar de Jesus. Se eu soltar Barrabás, perguntou-lhes Pilatos, que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles responderam gritando, crucifiquem-o. Mas por quê? Indagou Pilatos. Que crime ele fez? Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifiquem-o. Então Pilatos, ansioso por agradar ao povo, soltou-lhes Barrabás e ordenou que açoitassem Jesus e o entregasse para ser crucificado. Com isto, os soldados romanos os levaram para dentro do pátio interno do palácio e convocaram a guarda toda. Vestiram Jesus com manto de púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Então o saudavam gritando em coro: Salve o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e caíam de joelhos para adorá-los. Quando eles finalmente cansaram de sua zombaria, tiraram o manto de púrpura, vestiram-lhes novamente as suas próprias roupas e o conduziam para fora a fim de ser crucificado. No caminho, os soldados encontraram certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, chegando do campo. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Assim, eles levavam Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com ervas amargas, porém ele recusou. Então crucificaram. Eles tiraram sorte para dividir a roupa dele para saber qual seria a parte de cada um. Eram cerca de 9 horas da manhã quando o crucificaram. Eles pegaram uma tabuleta na cruz por cima de sua cabeça, anunciando a acusação contra ele, o rei dos judeus. 2 assaltantes foram crucificados com Jesus e suas cruzes ficavam uma à esquerda e a outra à direita. Assim cumpriu-se as escrituras que dizia:
ele foi contado entre transgressores. O povo que passava a coçar dele e balançava a cabeça, dizendo: Você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Seu Messias, seu Rei de Israel, desça da cruz e nós creremos em você. Até os 2 assaltantes que estavam crucificados zombavam dele. Ao meio-dia caiu uma escuridão sobre a terra e durou até as 3 horas daquela tarde. Então Jesus clamou uma grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonou? Algumas das pessoas que estavam ali pensaram que ele estivesse chamado o profeta Elias. Então um homem correu, apanhou uma esponja, encheu-a de vinagre e a suspendeu até Jesus numa vara. Esperem, vamos ver se Elias virá tirá-lo, disse ele. Então Jesus soltou outro forte grito e entregou o Espírito. E o véu do templo rasgou-se em 2, de cima até embaixo. Quando o centurião romano que estava ao lado da cruz de Jesus ouviu seu grito e viu como ele entregou o Espírito e exclamou: verdadeiramente o homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres olhando à distância. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, uma jovem de José. Elas e muitas outras mulheres da Galileia que eram seguidoras de Jesus haviam prestado-lhe serviço quando ele estava na Galileia e tinha vindo com ele para Jerusalém. Tudo isso aconteceu no dia antes do sábado, no dia da preparação. No final daquela tarde, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, muito respeitado que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de Deus, tomou coragem e foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos não podia acreditar que Jesus já houvesse morrido e por isso chamou o centurião romano encarregado para lhe perguntar. O centurião confirmou o fato a Pilatos e disse a José que ele podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu da cruz o corpo de Jesus, envolveu no lençol e colocou-o no sepulcro aberto, na rocha. Depois rolou uma pedra para fechar a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando enquanto ele era colocado ali. Jó, capítulo 11. Zofar, o Namita, respondeu: será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que a sua vida é perfeita aos olhos de Deus, o que é, e que você é inocente. Ah, quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele mostrar tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte dos seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição?
A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra, é mais vasto que o mar. Se ele considerar um homem culpado, julga este homem e lhe dá o castigo merecido. Quem poderá impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um. E você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nasceu homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia, e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigo para perturbar o seu sono, pois todos vão querer sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único solo será a morte.